Fala galera, estamos em semana de San Diego Comic Con e é óbvio que teremos o nosso painel tradicional de The Walking Dead, agora do universo The Walking Dead, porque a gente vai ter o painel de The Walking Dead Dead City e também o painel de Daryl Dixon The Book of Carol. Galera, sexta-feira, horário de Brasília, tá? Os painéis vão começar primeiro Dead City, depois de The Book of Carol, às 15 para 6. Teremos live, cobertura completa aqui no canal, como a gente já faz já há alguns anos, eu e o Henrique junto com todos vocês, o momento que a gente conheceu muitos de vocês lá na cobertura da primeira San Diego Comic Con, ainda durante, né, o nosso período ali de pandemia. Iremos começar a live, galera, 5 horas da tarde, agora na sexta-feira, e iremos até o momento onde, sabe-se lá quando a gente vai com essa live, porque a gente tem 2 horas de painel, tomara que a gente tenha trailer, tomara que a gente tenha muito para conversar, então assim, ó, já marca na agenda, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu e o Henrique junto com todos vocês, para acompanhar esses 2 painéis do nosso universo de Walking Dead. Como é a semana de San Diego Comic Con, tem querendo ou não, assim, um assunto, tá, que voltou a pipocar, digamos assim, tá, na mídia internacional, que cobre, obviamente, o nosso universo de Walking Dead, sobre a bagunça da timeline, a nossa tão famosa e conhecida bagunça de The Walking Dead quando a gente fala em relação à timeline. Isso sempre foi um problema lá atrás, antes das spin-offs, entendeu? Quando a gente tinha basicamente uma spin-off, quando a gente tinha ali Fear the Walking Dead. Ok, se passou um tempo e a gente teve o encerramento da série principal e o começo agora dessas novas spin-offs, né? Dead City, depois a gente teve Daryl Dixon, The Ones Who Live, e agora a gente vai para segundas temporadas e tudo mais. E galera, Dead City, ele criou um problema onde basicamente parecia que o problema estava diminuído, tá? Porque Fear the Walking Dead, na sua última temporada, teve aquele avanço em relação, né, à linha temporal, que se aproximou muito do final de The Walking Dead. Quando Dead City começa e simplesmente coloca essa trama lá para 5, 6 anos, que não tem uma certeza, tá? A gente tem aquele diálogo todo da Maggie com Negan sobre 5, 6 anos para frente, tudo mais, por causa, né, do cálculo dos eventos que a gente começa a fazer, do que eles estão conversando do final lá de Commonwealth para esse momento que eles estão ali em Manhattan. Isso tudo é um grande problema, porque aumenta essa bagunça por completo. E agora, a segunda temporada de Dead City, tá? Como ela já teve o seu encerramento, né, de período de gravação, ela tá indo para um processo de pós-produção, onde nada impede de voltar para o set e gravar alguma outra coisa. Obviamente que a gente sabe que essa questão toda de orçamento da MC, ele não é como um orçamento de um grande filme hollywoodiano, onde eles têm essa possibilidade ali já até planejada dentro do orçamento, tá? Funciona de uma maneira diferente. Mas algumas possibilidades ocorrem ali, inclusive para acertos. Tem uma pergunta que eu gostaria muito que fosse feita para o senhor Scott Gimple, que é o chefe, né, de criação do universo The Walking Dead. Por que que essa bagunça existe e se agora as spin-offs que virão para frente, né, segunda temporada de Daryl, The Book of Carol e de Dead City, vão se preocupar em fazer conexão com outra spin-off que acabou de acabar, é bom, né? Que acabou de acontecer, chamada The Ones Who Live, que simplesmente levou de volta 2 personagens principais, simplesmente o personagem que é o dono desse nome The Walking Dead, que é o Sr. Rick Grimes, de volta para casa. Eles estão ali em Alexandria, e se a gente for pensar em relação à timeline, esses eventos eles ocorrem em que tempo paralelo em relação a The Book of Carol, por exemplo, tá? Que eles podem ocorrer em um momento ali próximo, digamos assim. Só que com Dead City eles já aconteceram, entendeu? Já aconteceram. Então, o que é que a mídia internacional está fazendo? Que é algo que eu gostaria muito de perguntar para o Scott Gimple, tá? Se agora, tanto The Book of Carol quanto o Daryl Dixon é bom, né? Tanto The Book of Carol quanto Dead City vão se preocupar em fazer essa conexão com The Ones Who Live e começar a linkar essa linha temporal para ficar uma coisa mais clara. Porque a gente sabe que os eventos de 5, 6 anos para frente do que estão acontecendo, cara, tem uma lacuna ali que tu tem como aparar arestas, tá? E no caso de Dead City, algo no começo já de temporada, ele pode ser simplesmente em um diálogo, pelo menos ter esse momento de aparar as arestas, né? De uma colocação do porquê que a Maggie não quis pedir ajuda, né, para Commonwealth, para Alexandria, e que ela sabe, por exemplo, que Rick Grimes e Michonne voltaram e que não quis
colocar mais esse peso, esse fardo, depois de tudo que eles passaram, para que eles ajudassem a Maggie a conseguir o Herschel Jr. de volta, cara. Sabe? Um mínimo ali de informação, mas para te ter esses preenchimentos de lacuna. Por exemplo, a gente precisa entender essa relação de Briggs, não com a Nova Babilônia, mas lá atrás com Commonwealth, entendeu? Porque essas informações, elas são importantes para ter preenchimento de lacuna e tu começar dentro dessa timeline a organizar os elementos, né? Porque não adianta, galera. Depois de tanto tempo que The Walking Dead existe na cultura pop e dentro da MC, série de televisão, quem realmente acompanha a fio as próximas spin-offs e vai acompanhar por muitos anos, né? Pelo menos é que eu imagino que a MC tenha, né, uma ideia de levar esse universo ainda mais alguns anos para frente, pelo que está sendo falado por Lauren Cole de um lado, pelo Norman Reedus do outro, entendeu? Essas vontades de fazer tantas temporadas, aquela coisa toda, pelo menos de cada spin-off ali, a tão sonhada reunião que a gente quer de todos os personagens. Então, pelo menos mais alguns anos pela frente a gente tem com esse universo aqui. Quem tá acompanhando, galera, pô, são os fãs que já estão acompanhando The Walking Dead há muito tempo, entendeu? Dificilmente tu vai angariar novos fãs nesse momento que as coisas estão acontecendo. Sempre vai ter o asterisco, mas não me interessa o asterisco, entendeu? Me interessa o quê? O principal foco tem que ser o fã que tá acompanhando isso há tanto tempo. Esse é o principal elemento que vai levar The Walking Dead a ter cada vez mais vida, né? Tudo aquilo que foi tentado e até falado como venda ali naquele momento todo de Tales of the Walking Dead pelo próprio Scott Gimple, cara, ele esvaiu, entendeu? Ele acabou. Porque a tentativa de trazer, né, atores conhecidos do mercado norte-americano, principalmente no mercado da televisão, para angariar uma antologia que não teria uma conexão principal com a série alemã, aquela coisa toda, entendeu? Para te trazer novos fãs, cara, ela não aconteceu das duas maneiras, entendeu? Ela não acontece, primeiro, para trazer novos fãs com interesse de assistir, tá? Não aconteceu. E a segunda coisa é, artisticamente, narrativamente, cara, não aconteceu mesmo. Aí não aconteceu mesmo, entendeu? Ou seja, quem assistiu realmente foram os fãs, a base já que existe. E não é toda a base que assistiu também, ou não é toda a base que assistiu todos os episódios, entendeu? Por quê? Já no começo, já teve uma certa recusa, entendeu? Da maneira como estava sendo contada aquela história com personagens que não tinham nenhuma ligação, que iam ter o seu encerramento de história em 40 minutos ali, e, sabe, tu não tinha um desenvolvimento realmente, parecia tudo muito mais do mesmo, e não tinha conexão com o que estava acontecendo, tirando um episódio específico, o episódio da Alpha. Esse episódio, ele é o asterisco quando a gente fala de Tales of the Walking Dead, entendeu? Se a gente pegar no contexto por completo, cara, ele não salva o que é Tales of the Walking Dead, porque são 6 episódios, cara, que naufragam, entendeu? Nessas duas propostas que tem de angariar um novo fã. Ou seja, o que importa, galera, é a base que tá tanto tempo acompanhando e se interessando e indo assistir. É isso, entendeu? É óbvio que uma parcela grande de fãs que deixou The Walking Dead voltou para assistir The Ones Who Live, mas, por exemplo, essa parcela daqui a pouco não vai assistir The Book of Carol. Não assistiu já a primeira temporada de Daryl. Não assistiu a primeira temporada de Dead City, entendeu? Voltou porque queria ver Rick Grimes. A gente sabe disso, entendeu? Então não tem como esconder essas informações também. Essa pergunta pro Scott Gimple, cara, é muito importante. Cara, vai haver essa conexão clara por causa não só da linha temporal, mas esse preenchimento todo de lacunas para que a gente entenda o que está acontecendo em cada universo agora em separado, o que é Dead City, o que é The Book of Carol, com The Ones Who Live, mas a gente vai começar a ter esses preenchimentos de lacuna de informação, isso realmente vai acontecer, porque as oportunidades elas estão aí. O exemplo mais claro, tá, que isso realmente possa acontecer, que daí também assim vai influenciar muitas coisas para a segunda temporada agora em The Book of Carol, sobre a ligação, tá? Sobre o tal Quem Voltou. Eu não duvido e assim, ó, por muito tempo, cara, eu achei que não ia ser realmente, só que daí isso tudo, quando a gente vê a conclusão da Anzu Livre, pô, encaixa ter essa informação. Encaixa muito ter essa informação ali pela Carol, né, ela ter tentado passar pro Daryl, não ter conseguido, ir atrás do Daryl também, e essa informação ser passada apenas na França. E algo muito forte acontecer na França, que não seja daí simplesmente a vontade do Daryl de não pegar o barco e começar a voltar para casa, entendeu? Como acontece no final da primeira temporada ali, com aquele momento do Lohan e tudo mais, entendeu? Cara, algo muito importante tem que acontecer para daí Carol e Daryl não voltarem para a América, entendeu? Mas ter essa informação que realmente o quem voltou é Rick
e Michonne. Ali tu já consegue fazer essa ligação por completo, entendeu? E ter essa força toda para retorno e algo muito forte lá acontecer para impedir com que esse retorno realmente aconteça. Então, assim, ó, eu espero que essa informação de quem voltou, nesse momento seja, cara, Rick e Michonne, e a gente já faz conexão, e daí a trama, ela vai continuar se desenvolvendo lá de uma outra maneira também na França, mas tá tudo certo em relação à linha temporal, a preenchimento de lacuna, e a narrativa, cara, ela fica mais rica, ela fica mais importante, entendeu? Independente se lá pra frente vai acontecer ou não o reencontro que a gente tanto quer desses personagens todos, tá? E Dead City, cara, o problema, ele é mais complexo. Ele tem esse problema ali da distância, né, da timeline entre cada coisa que tá acontecendo. Só que eu espero muito que os departamentos conversem, tá? O departamento de Dead City, o departamento de Daryl Dixon, agora The Book of Carol, o departamento ali criativo, né, da AMC, porque o departamento, né, de The Ones Who Live, ele já encerrou suas atividades. Então tem que ser mais, né, essa terceira parte, o departamento ali criativo, comandado pelo Sr. Scott Gimple. Cara, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos preencher essas coisas, cara. Tem que ter essa preocupação. Isso tem que acontecer, esse preenchimento de lacunas tem que acontecer. E, eu já falei antes e vou repetir agora. Cara, isso de preencher as lacunas e ter as informações é um elemento. Tu vai começar a corrigir a timeline. Isso pra mim é independente de ter lá pra frente o reencontro ou não dos personagens que eu quero muito que aconteça, mas eu quero que antes disso tudo, que Dead City funcione muito melhor, mas que funcione dentro da sua proposta, do seu mundo ali, da sua própria bolha, que The Book of Carol agora funcione, tá? Pra mim já funcionou muito a primeira temporada de Daryl, mas que a segunda agora funciona ainda mais, porque a gente tem Melissa McBride retornando, cara, tem o Daryl e Carol junto, cara, é uma força muito grande também desses dois, o quanto que eles são amados pelos fãs, que funcione dentro do seu próprio núcleo, da sua própria bolha, e depois, cara, a gente tenha, né, as possibilidades todas de reencontro e tudo mais acontecendo numa grande história que dê fim para esse universo de Walking Dead, pelo menos nessa primeira versão que a gente está conhecendo. Mas o preenchimento de lacunas, cara, as informações, elas vão enriquecer essa narrativa. Então tem que ser dado essa importância. Eu queria muito estar lá no Hall 8, cara, em San Diego, levantar a mão, não importa qual painel que seja, entendeu? Porque eu escuto que vou estar presente os dois, tanto Dead City quanto The Book of Carol, levantar e fazer essa pergunta, cara, porque é uma questão que nós fãs que acompanhamos há tanto tempo, cara, a gente chega, quando a gente começa a conversar e teorizar, chega nessa questão principal, sabe? Porque isso é algo que realmente importa para essa história maior toda que está sendo contada, né? E se a gente quer ter um reencontro na frente, as informações elas são extremamente necessárias que sejam preenchidas, cara, porque além de estar falando de algo que seja presente, algo que seja um pouco mais à frente, algo que seja muito mais à frente, esse universo ele tem que se conhecer. As informações são muito importantes, o preenchimento de lacuna é muito importante, e isso tudo vai enriquecer a narrativa e vai também trazer um acerto melhor, né, do que está hoje para a questão do timeline. Galera, não esqueçam, sexta-feira, San Diego Comic Con, a partir das 5 horas ao vivo aqui no canal, e teremos vídeo todo dia sobre The Walking Dead, aquecendo essa semana tão importante de San Diego Comic Con. Galera, coloquem mais nos comentários o que vocês esperam também ver na San Diego Comic Con. Vocês acham que a gente vai ter também essas informações todas acontecendo nas duas próximas spin-offs? E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.